precisava de nascer o coral aqui na nossa comunidade Nossa Senhora do Rosário. O que ele pôde fazer, ele fez. Há histórias que atravessam gerações e permanecem vivas não apenas na memória, mas também na voz, na fé e na cultura de um povo. E quando uma voz atravessa gerações, ela deixa de ser apenas canto e se transforma em memória, identidade e patrimônio. Neste mês do Patrimônio Cultural, convidamos você a conhecer essa história, ouvir essas vozes e recordar, através da música, um pouco da nossa própria história. Este documentário resgata a trajetória do coral Nossa Senhora do Rosário, que ao longo dos anos tornou-se parte importante da história e da identidade da nossa comunidade. Mais do que um grupo de pessoas unidas pelo canto, o coral representa tradições, devoção, encontros e memórias que foram construídas e preservadas ao longo de gerações. E por todo o seu significado histórico, cultural e afetivo, essa trajetória foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Japaraíba, reafirmando a importância de preservar e valorizar aquilo que nos conecta às nossas raízes. Então é toda uma história, né, que começa a surgir nos anos 70, quando eu comecei a participar da igreja, e eu fui chamado para fazer o Shalom em Formiga. Já existia um grupo de jovens, inclusive quem era o coordenador na época era o Monsenhor Olavo. Tinha um grupo de jovens na paróquia, no início dos anos 70, porque o pessoal nem sabia participar da missa, porque era em latim anteriormente. Depois do concílio é que a missa começou a ser celebrada em português. E aí o canto na liturgia, né? Então o grupo de jovens pelejava para organizar um grupo para cantar nas missas que tinham. E de fato, até praticamente em 1980, a gente ainda não tinha um grupo de canto na liturgia aqui na paróquia. Mas o fato é que eu fui para o seminário em 1980, mas já fui com esse incomodo, né? Que precisava de nascer o coral aqui na nossa comunidade Nossa Senhora do Rosário. E como eu participava da igreja antes de ir para o seminário, eu já sabia quem cantava, quem tocava. Então, quando eu fui para o seminário, cheguei aqui de férias, em julho, e aí eu comecei a chamar o pessoal para a gente formar um grupo de canto na liturgia. Aí eu fui, conversei com o Nenego, mas a Dona Maria
Nenego Fabiano, né? E aí o Nenego tocava pandeiro, então ele topou. Depois fui conversar com o Zé Tomás, também tocava violão, ele topou. Conversei também, chamei o Cícero, também tocava violão, ele topou também, aceitou o chamado. E o Renato também, a Vitória, do Joaquim Florencio, lá da família dos Florencio, era o Gentil, o Antenor, o Rafael e a Vitória. Então tinha as pessoas que tinham os talentos, né, os dons, e aí nasceu o coral de Nossa Senhora do Rosário. O Tonhão me convidou para fazer parte do coral, porque sabia que eu tocava diversos instrumentos, né? Eu achei bom. Fiquei no coral mais ou menos há uns 30 anos. Ele dedicou demais à igreja. Enquanto ele teve saúde, ele dedicou. Ele podia ter, quem tivesse aqui em casa, essa palavra, fica aí com a mulher, eu estou indo na missa. Ele tinha aquele compromisso. O que ele pôde fazer, ele fez. Né? O coral foi muito importante na vida dele. E na nossa também, né? Claro, consequentemente. Ele foi convidado pelo Padre Tonhão para participar do coral, em uma época em que ele vivia uma vida diferente, afastado da igreja, no alcoolismo. Ele gostava, desde jovem, de tocar violão e de cantar, ele gostava. Mas na igreja ele nunca tinha ajudado, ele nunca tinha feito parte de nenhum movimento, nada. Até que o Tonhão convidou e graças a Deus ele aceitou. E aí ele abraçou isso aí com muito amor mesmo, porque ele gostava muito de ajudar. Ele ia em todas as missas, para ele não tinha festa, aniversário que tirava ele do compromisso dele de tocar na igreja, na missa, né, no coral. Ele ia, de qualquer jeito ele ia. Nesse contexto, né, histórico, nasce o coral e eu diria assim, foi uma semente boa que caiu na terra, cresceu e hoje está com esse tantão de fruto aí, né? Porque o coral que eu vejo aí cantando na liturgia é muito bom. Então, mas isso começou com aqueles que eram mais velhos ajudando os mais novos. Eu sentia emocionado por ver aquilo, né? Um velho no coral de novo. Mas esse coral nosso, ele é afamado, nós já fomos a diversas cidades tocar. Uma coisa que eu lembro muito é que ele ficava a tarde toda, ele comprou um sonzinho, ele comprava os CDs das músicas, antes era fita cassete, né? Ele ficava a tarde toda ouvindo as músicas, aprendendo as músicas, porque ele só tocava de ouvido, então para pegar as notas, para tocar. A Rosária, ela era criança e ia lá para casa para ele ensaiar com ela o salmo. 22 anos. Foi muitos dias, né? Então, assim, era difícil, a igreja não tinha uma caixa, não tinha a extensão para ligar uma caixa. Ele ia de a pé, levando o violão nas costas, a caixa na mão, com o cabo enfiado ali. Acabava de ir embora.
trazendo, não deixava lá não. Os ensaios nós era toda sexta-feira, lá na igreja. Toda sexta. Na igreja, no salão paroquial. Eu morava lá embaixo, trabalhava na usina. Eu pedia folga, né? Falava, não vou trabalhar, vou à missa amanhã. Nós fez sucesso, viu? Nossa, vida. Deixando de fora para ver o velho tocar cavaco. E quando foi, em 1986, foi o coral que a gente fez nascer aqui na Comunidade Nacional do Rosário, que cantou na minha ordenação. Olha, a gente entrou aproximadamente no ano de 2000 no coral, sabe? Chegamos, eu, a minha mãe e a minha irmã, Lourdes. A gente chegou perto do Cícero e do Zé Tomás e falou que nós pode ajudar a cantar. E ele acolheu a gente muito bem, sabe? De uma paciência, aí ele acolheu e a gente entrou no grupo. E a gente está até hoje, graças a Deus, sabe? Eu comecei a participar do coral Nossa Senhora do Rosário aproximadamente 17 anos atrás. Eu fico acostumado a ficar só em casa. Aí um belo dia eu vendo meu pai e minha mãe saindo para o coral, para o ensaio do coral. Eu ficando sozinho, pensei, não, eu vou lá para mim ver como é que é. Fui e sentei no banco de trás de tudo lá da igreja. Antigamente ensaiava era na igreja. E estou vendo eles participar do grupo. Aí, num determinado prazo lá, a coordenadora do coral, que é a Rosário, que hoje é a Rosário, olhou para trás e me viu. Ela saiu do lugar onde que ela estava, foi e me sentou do lado dela, depois para participar. Aí eu nem canta direito eu cantei, porque a gente ficou meio vergonhoso. No final do ensaio, a Rosário virou para mim, Isaac, não sai por enquanto que eu preciso conversar com você. Aí veio para conversar comigo e me convidou para o coral. Isaac, a partir de hoje você é membro efetivo do coral Nossa Senhora do Rosário, você aceita? Eu falei sim, com todo prazer e satisfação do mundo. E desse dia para cá, eu era um rapaz que não participava de uma missa, passava até 6 meses, 1 ano sem vir numa missa. Eu era um rapaz, eu estava já caminhando com uma depressão séria. Aí, com esse convite, minha vida transformou geral. Conquistei tudo que eu queria, graças a Deus. Portanto, meu casamento foi através do coral. Minha primeira namorada foi através do coral. Foi tudo muito bem encaminhado, com as graças de Deus e Nossa Senhora do Rosário. Então, eu tenho uma imensa satisfação de estar participando desse coral até hoje. E se Deus quiser, vai ser pro resto da vida.
O Coral Nossa Senhora do Rosário, ele tem uma importância muito grande para nós, para nossa família, porque ele transformou, ele ajudou a transformar a vida do meu pai, né? Na conversão dele. Então, para nós, ele não é só um coral, né? Ele foi um objeto de Deus para poder converter o meu pai, né? Transformar a vida dele. Então essa equipe vem desde esse tempo fazendo um grande papel que nós chamamos uma catequese litúrgica, através da música. Faz muito bem a celebração, porque reanima, traz mais incentivo à comunidade que reza. Então esse coral nasceu e continua até hoje, outros tantos apareceram depois, mas é uma caminhada que é de perseverança, de muita fidelidade e que presta à comunidade um grande serviço nas celebrações das missas da igreja. Então, quando vem as dificuldades, aí a gente costuma entregar e num grupo que é de Nossa Senhora, a resposta não demora a vir, ela é breve. Então, foi uma resposta positiva, né, daqueles que já tinham os dons na comunidade, sentou junto, o Espírito Santo marcou a presença, o que une é a ação do Espírito, né, o que une as pessoas, e o canto na liturgia uniu esse grupo, e aí vem de geração em geração. Graças a Deus, viva Nossa Senhora do Rosário, né? Estou simplesmente falando da minha parcelazinha de participação depois que eu fui para o seminário. Antes a gente pelejava, mas quando eu fui para o seminário em 80 não tinha o canto da liturgia organizado. E aí quando foi em julho, eles aceitaram o convite e aí nasceu o Coral de Nossa Senhora do Rosário.